Estamos aqui de novo, né, no Life com Lu. Hoje a gente vai continuar falando sobre os desafios da maternidade atípica. E a minha convidada hoje é a Vivian, né? A Vivian é mãe do Aziz, né? Um menino fofo, lindo e loiro, que tem autismo. Quantos anos o Aziz tem hoje, Vivian? Faz 11 agora em julho. E o Aziz, então. O Aziz é um autista de alto funcionamento, né? Então, é importante que a gente tenha essa conversa com pessoas que têm autismo, que não necessariamente é um autismo moderado ou severo, né? Para entender que os desafios da pessoa com autismo, independente do grau, do comprometimento, vão ser equivalentes. Então, são coisas que vão levar a uma vida atípica, a uma vida adaptável, a uma vida com comprometimentos, né? Mas que existe uma possibilidade aí da gente conviver com esse autismo e ser feliz. É isso que é o nosso objetivo, Vivian. É tentar ensinar ou comunicar para as pessoas que o autismo não é uma sentença de morte, que existe uma vida além dessa questão do autismo e que essa vida pode ser uma vida plena, né? Uma vida de maternidade onde a gente encontre felicidade, tem uma relação muito próxima com o filho autista, né? Então, eu vou deixar a Vivian se apresentar e falar um pouquinho do Aziz, tá bom? Boa tarde, eu sou a Vivian Coleilati, mãe do Aziz, de 11 anos, que tem TEA. Nós descobrimos o TEA, foi diagnosticado há uns 7 anos mais ou menos, 7 anos atrás. Então, teve toda uma construção, né? Por ser um grau leve, né? A gente, como mãe, você já percebe a diferenciação no início, né, da infância. Você fala, que criança diferente. Mas aí você vê que a criança fala na idade certa, anda na idade certa, mas alguma coisa não é certa. E aí você fala, mas o marido é igual, tá tudo tão igual, né? Você fala, deve ser porque antigamente a gente tinha muitos parentes, muitos próximos, então tinha muitos primos. Então você conseguia meio que fazer uma análise, uma comparação. Um comparativo. Na atual conjuntura, a gente mora longe da família, e você não tinha muito uma comparação de quadro assim, né? Eu mesmo sendo assistente social, você fala assim, a gente desconhecia, né? Eu tinha o autismo como aquele severo da criança que tem a estereotipia, que balança, que ela não se sociabiliza, não se comunica. O Aziz sempre amamentou olhando, então eu amamentei, ele sempre olhou. Ele andou de ponta de pé, mas várias crianças andam. Sim. Então sempre foi aquela dúvida, certeza e a negação. Então a gente negava muito porque ele tinha as fases que o leve, ele é sutil no autismo, ao mesmo tempo é intenso. Como isso? Por exemplo, ele vai ter coisas que você vai falar assim, nossa, mas ele é tão comum, ele comunica, mas a forma de comunicação, a forma de interação dele é pobre, é mecânica. Então, depois que você começa a trabalhar ou a se inteirar, você vê que existe aquela limitação, aquela dificuldade. Então, eu lembro de coisas assim que a gente dá risada, que eu falo assim, Aziz, o que você tem na cabeça? Ele fala, mãe, cabelo. É óbvio! Então, assim, não tem aquela maldade. Eu falo assim, quem deixou essa roupa aqui? Quem, mãe? Fala, o vizinho, né? Mãe, o vizinho teve aqui. Então, ele não tem aquela malícia, aquela coisa, então, e que às vezes ele também não percebe a maldade. Ou a interação, ele chegar para uma brincadeira e falar, oi, tudo bem? Eu sou o Aziz, vamos brincar? Vamos. E aí ele para. Ele vai até certo ponto onde ele está treinado, né? E como assim? E como essa brincadeira? Outro dia eles estavam brincando no condomínio, e aí falou assim, te peguei. Era pega-pega, ele falou assim, tá, morri. E foi embora pra casa. Acabou pra ele, ele morreu. No videogame não é assim? Falou, não, filho, é pega-pega. Então essa intervenção, esse suporte sempre teve a necessidade. Então, e eu tive muita negação no começo, né? E todo mundo, né? A gente passa
A gente teve uma outra conversa aqui em que a mãe era a Evelyn e ela estava muito feliz porque o filho tinha sido diagnosticado como surdo. Porque a surdez não era o autismo, né? Porque ou era uma coisa ou era outra. É bem isso, gente. A negação é um processo natural. A gente não pode se culpar por ter negado ou por não aceitar. Faz parte do desenvolvimento, né? Tem que passar por esse processo. Vai ter que passar por esse processo, porque obviamente. você também, acho que atende até melhor ao filho, né? Sim. Você fala assim, calma, meu filho é esse, não é aquele, então vamos trabalhar, porque eu acho que assim, dificuldade todos temos. Todos. E eu acho que a gente tem que trabalhar as potencialidades, no que se dá bem, e eu acho que é uma aprendizagem muito grande. Às vezes eu falo assim, ai, que vontade de ficar no meu mundinho, ou que não ter essa maldade, essa malícia. O autismo ele tem essa pureza, né? Tem. A gente vê que seria uma sociedade seria muito mais justa se as pessoas agissem como pessoas com autismo, por exemplo. Ou muito né? mais sinceras. Muito né? mais sinceras. Né? Eu acho que sem essa coisa de querer enganar, de querer fingir uma situação que não é verdadeira. Eles falam oi se eles estão a fim de falar oi se eles gostam daquela pessoa. Caso contrário, então, não preciso falar oi para quem eu não gosto. Né? Mãe, nem conheço, ela é uma estranha. É uma estranha. Não, filha, é só perguntar o nome, mãe, nem conheço. E a pessoa tá do lado. Né? Então. Uma vez nós fomos visitar uma amiga minha que ela tinha acabado de ter nenenzinho. Falei, ai, filho, olha que fofinho. Mãe, não é fofinho. Ai. É bem feio. Não, filho, é nenenzinho. É, nenenzinho, mas fofinho não, né, mãe? Então, é bem sincero. Se coloca assim. numa saia justa, né? Porque a sinceridade vai além da conta, além do padrão, né? Tipo, fala sem filtro. Nenhum, né? Nenhum. Então, nem para maldade, nem para bondade. É um filtro. É a sinceridade, é a verdade nua e crua, né? Mas o que é legal de ver, perceber, esses casos de autismo leve, antigamente a gente dificilmente tinha esse diagnóstico. E eram pessoas que, por exemplo, eu conheço bem o Aziz, o seu filho, eu vejo ele é um menino extremamente feliz, né? É um menino que emana felicidade, está sempre disposto, está sempre feliz, está sempre querendo comer, correr, né? Bagunçar. É um menino que tem disposição. Antigamente a gente não tinha, como não havia esse diagnóstico, essas crianças eram tratadas como crianças esquisitas, né? E nesse ser tratado como esquisito causava muitas dificuldades psicológicas nessas crianças. Então era quase um maltrato psicológico, quase um abuso psicológico, porque a criança não tinha um diagnóstico, porque ela era um pouquinho diferente. Né? Então ela era tratada como uma criança chata ou como aquela mimada, mal educada, que falava o que vinha na cabeça. A mãe e o pai provavelmente não educavam em casa, era essa a verdade da época, né? Hoje, com o diagnóstico do autismo leve e até com o diagnóstico tardio do autismo leve, a gente vê uma grande oportunidade de pessoas que podem se entender e não passar por esse trauma psicológico durante aí a parte da infância e da juventude, e os adultos, né, que se encontram no espectro de maneira leve, que tentam, ou seja, tentam se entender a vida inteira, porque sempre foram taxados como a pessoa estranha, antissocial, a pessoa que não queria compartilhar, não consegue ter um relacionamento amoroso significativo, porque nunca teve trabalho para aquilo, né? Porque ela sempre foi realmente, ela mesma não se entende, o mundo muito menos. Então, é importante a gente falar realmente desse diagnóstico, mesmo tardio, mas do autismo leve. Como é importante a gente pensar que tem muitas pessoas ainda no mundo que precisam se encontrar dentro do espectro. Que é o caso do pai do Aziz, meu marido. Que ele fala assim, nossa, eu me vejo muito nele. Eu falo assim, não, mas a gente já te deu o diagnóstico. Mas a gente também te vê muito. A gente nem te vê. É que a sua diferenciação, ele fala assim, nossa, mas ele é tão carinhoso, ele tá tão desenvolto. Eu falo, porque teve tratamento. Claro. Então, a importância do ABA... Entendimento, teve existe todo um suporte e não um preconceito, deixa ele lá quietinho. Deixar de lado, né? Isso passa. É o jeitinho dele. É o jeitinho.
Gente, Ele sempre foi meio estranhinho. E o Alexandre também teve muito isso, né? sim. O pai dele falava, esse menino é estranho. Esse menino, ele tá aí casado, com firma, com filho. Mas é que ele foi tratado como estranho, né? Sempre. Ele foi tratado como uma pessoa estranha, a pessoa que tinha uma dificuldade de se relacionar, de expressar o seu sentimento e passou por isso, né? E assim, por muita sorte, conseguiu superar muita coisa. Sim. Isso por sorte, ou talvez por ter encontrado pessoas certas no caminho, como você, por exemplo, que teve algum grau de compreensão a respeito do jeito dele ser, que é esse jeito diferente, e conseguiu se relacionar. Porque eu acredito que muito do seu relacionamento com o Alexandre é fruto da tua compreensão e da tua... É uma construção de paciência, de amor e tudo mais, de entender que existem coisas que são diferentes. Mas assim, o caminho do Aziz não vai ser o mesmo do Alexandre, porque ele já desde pequeno tem esse cuidado, né? Tem esse olhar, e sim, só o diferente e tudo bem. E tá tudo certo ser diferente. Ele até fala, ele fala assim, mãe, igual meus dedinhos, né? Eu tenho dedinhos, a mão é só uma, mas cada dedinho é de um jeito. Porque ele falou assim, mãe, por que as pessoas são diferentes? Eu falei, filho, todo mundo é diferente. Ninguém é igual a ninguém. Olha o dedo da sua mão. Os dedos da sua mão. É uma mão só, é uma mão que é só sua. E ela tem um dedo diferente do outro. Um é pequenininho, o outro é mais grossinho. E a gente sempre precisa. Eu não preciso do menorzinho com o maior para pegar. Então sempre um vai depender. E sempre um... Você não tem facilidade em matemática? O amigo tem facilidade em história. E a gente tem que sempre compreender o outro. Compreender que todo mundo tem uma dificuldade, todo mundo tem a sua limitação e todo mundo tem a sua habilidade. Claro. Por exemplo, às vezes faz matemática de cabeça, tem uma página enorme que para mim não serviria para fazer as continhas de matemática, que eu usaria, eu acho que 3 partes daquela, e ele faz na cabeça. Eu falo, deixa eu conferir. Ele falou, mãe, é óbvio. Você é bem pior do que eu nisso, é mãe. óbvio, e para mim não é óbvio. Assim como e às vezes vinha a estranheza, porque eu sou muito comunicativa. Então, muito empática, até por conta da profissão e por conta de todo o contexto familiar também. Então, eu falava assim, nossa, mas estranho ele não querer pessoas. Ou mesmo o Alexandre ele ia emburrado para os lugares. Não, mas eu não conheço ninguém. Eu falava assim, lá você conhece. Lá você vai conhecer. E aí o bico ia virando assim, hoje ele já se trabalha. Sim. Então, a importância do reconhecimento. Não precisa ser autista, né, ou ter TEA, para que você saiba o que você tem de potencialidade e o que você não tem. Então, no que você precisa trabalhar e naquilo que você tem mais habilidade. Então, nossa, eu sou boa nisso, então eu vou tender para essa parte. Claro. Né? E se eu não sou boa nisso, eu vou trabalhar para que eu consiga, pelo menos, ter uma familiaridade melhor. Então, é o que a gente tenta trabalhar no Aziz. O que não deixa de ser cansativo, porque uma vez nós estávamos no shopping em Ribeirão morrendo de fome, então andamos tudo, e aí a praça de alimentação lotada. Ele começou a chorar. Chorar, tremer, teve uma crise. Sim. E ele só foi parar quando nós chegamos em casa. Então foi 45 minutos de crise de um autista leve. Ele falou assim, nossa, mas não dá nem para perceber, não dá, porque você não está no momento de crise. Claro. Você não está no dia a dia vendo quais são esses desafios. Porque o severo é muito fácil, você percebe, ele vem diferente. O Aziz é sutil, então você tem que meio que parar, analisar. E são coisas, às vezes, que podem impactar para ele, que não impactariam para uma criança neurotípica e que talvez você não dê tanta atenção, né? Por exemplo, eu tive o caso de uma mãe de um autista de alto funcionamento também, levíssimo, e ela falou que a insegurança dele na escola era justamente o momento que tinha horas que ele não sabia o que fazer. E aí a resposta da escola foi justamente, mas ele faz tudo super bem na escola, ele é de boa, ele é tranquilo, ele acompanha. Ok, mas ele dentro dele, com esse ser tão de boa, estava gerando uma dificuldade psicológica nele de autoaceitação, né? Mas, mãe, por que tem horas que eu precisava alguém lá para eu falar assim, tia, eu acho que eu preciso dar uma voltinha,
né? É uma hora que ele precisava descomprimir ou se autorregular sensorialmente. É uma criança que tem um pouco mais de dificuldade sensorial e não tem ninguém, porque a escola interpreta ele quase como uma criança neurotípica, né? Porque tá tudo bem, ele tá sempre bem, ele estuda, ele acompanha. Então, isso é uma preocupação do autista leve, eu a vejo. comparação do muito severo. Não, mas eu tenho alunos aqui que, nossa, não fazem o que às vezes faz. Não faz, porque cada um é um. Cada um não faz um. mesmo, o severo não vai fazer, e se tiver 3 severos, vão ser cada um de um jeito. Se tiver 3 leves, vão ser cada um de um jeito. Claro. Assim como você vai ter um monte que vai ter TDAH, o outro vai ter uma audição, ele vai perceber mais pela audição, o outro mais pela visão. Então, eu acho que antigamente a gente era muito aquela cena do Charlie Chaplin, né? Que ele vai... Era muito aquilo Mecânico. Em sequência, né? Todo mundo era igual, todo mundo levava reguada, e agora você tem várias crianças de vários diagnósticos, e que você agora tem que ter essa sensibilidade de ver como que cada uma aprende melhor. Que quando a gente é adulto e se compreende, se entende, a gente sabe no que você consegue focar, no que você consegue... Olha, eu aprendo mais ouvindo, eu aprendo mais escrevendo, eu aprendo mais... Mas até você chegar nessa compreensão... Nossa, você já sofreu horrores, né? Você já foi discriminado, você já foi dito você já como não se burro, entendeu, como tudo. Você já falou assim, nossa, eu sou um patinho feio. A história do Einstein, por exemplo. Einstein, hoje, se identifica o Einstein como um autista de alto funcionamento, mas ele não teve diagnóstico, obviamente, né? Mas a mãe dele, quando ele tinha 5 anos, recebeu uma cartinha da professora, né? Dizendo que não adiantava mais mandar ele para a escola, isso ali na biografia dele, porque ele não tinha capacidade de aprendizado, porque ele foi falar com 5 anos ali, né? Então ele demorou, teve uma fala muito tardia. E a mãe falou: não, meu filho, você é inteligente, você vai continuar estudando, e continuou educando ele em casa, né? E essa professora falou que não, que ele não tinha capacidade de aprender nada, que não era mais para mandar para a escola, e ele realmente não foi mais para a escola. Então a gente vê como uma coisa absurdamente equivocada, né? Como um ser genial desse, dentro do espectro, estava subjugado a uma condição de ser igual aos outros. Então, essa era a única opção para ele frequentar a escola, que ele aprendesse de maneira equivalente a todo mundo. Igual, né? Tem que ser igual, diferente sempre não é bem visto. Sempre, né? Não é bem visto. Hoje a gente já vê uma mudança de paradigma nisso, né? A gente vê que existe um respeito muito maior pela individualidade, pelo ser como eu sou. O que me preocupa muitas vezes é no autismo leve, eu vejo conforme o meu filho vai evoluindo, que o Lucas é do severo para o moderado e ele vai chegar num autismo leve, né? Em algumas áreas ele já está enquadrado como um autista leve, mas em algumas como autista severo. Então, eu vejo que conforme ele melhora a condição dele, ele começa a perceber mais a diferença. Sim. Né? Ele começa a se entender como uma pessoa que não é igual a todo mundo. E eu acho que no autista leve, essa condição de entender quem eu sou, por que eu sou diferente, esses questionamentos podem levar a um quadro de depressão, podem levar a quadros ansiedade, né? Então a gente vê, exatamente, por que eu não sou tão bom quanto todo mundo, porque eu não consigo fazer as coisas. Então, realmente, o diagnóstico, por menos importante que ele seja, porque ele é só um rótulo, na verdade, ele é só uma ferramenta que a gente tem de poder explorar um tratamento, ou ir atrás, né? Correr atrás de um tratamento adequado, correr atrás de uma situação escolar inclusiva. Então, ele é necessário, mas ele é uma ferramenta. Ele não define nada, né, o diagnóstico. Mas esse trabalho que a gente faz a partir desse diagnóstico, né, de saber que realmente a criança precisa daquilo, por mais leve que seja, é uma garantia de tentar minimizar essas questões de cunho psicológico,
que vão levar aí talvez uma vida que podia ser muito plena e que às vezes é corrompida por por essa diferença, por essa discriminação, por esse não estar incluído Essa totalmente. empatia, né? Porque tudo você tem que ter empatia hoje. Sim, você tem que saber entender o outro. Às vezes as pessoas vêm brigando e você fala, nossa, mas o que aconteceu? Então você entende que ela vem de um momento que não está legal e que a culpa não é sua. Sim. Então quando você também consegue trabalhar isso, eu acho que as pessoas também não conseguem se entender. Então elas também não têm empatia nem com quantas mortes estão tendo. Brigou no trânsito, eu saí, atirei, né? Exatamente. Então a tolerância está muito baixa, assim, e ao mesmo tempo a inclusão ela está avançando. Sim. As pessoas falam assim, antes tinha muito assim, ele tem probleminha, né? Falam assim, olha, problema temos todos, eu tenho tantos problemas. Nossa, vamos começar a listar os meus problemas. Você não tem aí. problema, amiga? Não, você não tem problema. Então, eu acho que é empatia, então receber o outro, porque a gente tem que viver em sociedade. A pandemia foi isso, né? Sim. Não viver em sociedade, não se relacionar, trouxe grandes impactos negativos, né? Crise de ansiedade, voltar à rotina. Então, a gente tem que se relacionar. O ser humano é um ser que ele é relacional. Sim. Ele precisa dessa comunidade, ele precisa dos seus pares. Então, a pandemia trouxe isso, que mesmo o autista, ele precisa dessa empatia para que você consiga viver em grupos com pessoas diferentes. Sim. Que a diferença trouxe essa necessidade, porque até então você ia ficar sozinha dentro da sua casa, né? Se fosse isso ótimo, então você estava na sua pandemia, nossa, eu vou ficar no meu mundo. Ai, que delícia! Não convivo com ninguém, fico de pijama, fico só atrás do computador. E a gente viu que muita gente tem necessidade, e o autista também. E o leve, ele fala assim, mãe, eu quero crianças. Às vezes fala, mãe, queria umas crianças para mim. Umas crianças para ele, eu quero ter umas crianças de estimação. Para a gente brincar e tal. Então, ele tem a necessidade de sociabilizar. Sim. Ele tem o seu limite, o tempo, a forma e, assim, uma explicação que tem que ser um pouco mais elaborada. Sim, mais estruturada a atividade, né? Talvez mais orientação, como você falou. Eu morri, acabou a brincadeira, fui para casa. Então, tem que explicar um pouquinho melhor essa questão do morri, né? Do peguei. As crianças são empáticas. As crianças estão. As que eu acho que têm uma estrutura familiar, eu não digo nem estrutura, mas uma composição familiar que traz essa empatia do diferente. Então, eles falam assim, é o Aziz, vamos lá conversar com ele. E sem contar que eu acho que isso é trabalhado hoje na escola. Porque a gente também não pode julgar uma geração como a nossa, por exemplo, que não conviveu. A gente não conviveu com pessoas especiais na nossa... Se convivia, não sabia, né? Na nossa infância. Porque ou era realmente aquele menino tem problema, né? Eu tinha crianças na minha escola, quando eu era criança. Hoje, voltando atrás, eu vejo, gente, mas aquele menino era autista. Né? Não, ele tinha problema, ele era mal educado, ele era burro, porque ele não aprendia, então ele repetia de ano, era um menino grandão no meio dos pequenininhos, porque ele já estava repetindo há muito tempo, né? E ninguém dava atenção porque ele era quietinho, deixa eu... E aquela falta de noção, de senso, né? Alguma coisa acontece com esse ser humano, então a gente viveu assim. Então, para a nossa geração, às vezes, ter essa empatia ou pensar, por exemplo, muitas mães chegam e falam assim, eu falo, não, ele não está conversando porque ele é autista, né? Porque eu vejo, às vezes, a mãe fica tentando conversar, a outra criança do lado, não, ele é autista, e a mãe, tadinho. Eu falei, não é tadinho, não tem nada de tadinho, tá tudo ótimo, né? Uma pessoa falou, esses dias eu estava falando de cotas da faculdade, eu falei, nossa, o Lucas é cotista, né? Porque é uma pessoa com deficiência intelectual, é um cotista. Daí a senhora falou assim, mas bem que você gostaria que não fosse. Eu falei, não, eu acho até bom. Eu acho até bom porque ele talvez tenha alguma oportunidade, né? De estudar e fazer um curso superior, enfim. Mas, no caso, as pessoas, elas estão, da nossa geração, um pouco mais velhas, elas veem isso como realmente, assim,
uma morte, é uma criança que não existe, é um adulto que não vai existir, é uma pessoa que veio com problemas para o mundo, Porque né? você é a louca, né? Não, a louca já passou, A né? mãe do autista é a louca, né? louca. Fala assim, mas a Vivi é meia doida, né? Fala, não, a criança é ótima. O pai e a mãe que são problema. É verdade. Mas porque você fala assim, ela é toda meia doida, né? Fala assim, bem, não é. É um modo de estar enfrentando, assim. No começo, quando eu descobri, eu tive muito medo de morrer. Acho que eu nunca tive tanto medo de morrer. Uhum. Então, acho que foram uns 3 anos, assim, com medo eminente de morrer, de qualquer jeito morrer. Porque quem vai cuidar, como vai cuidar. Eu cheguei a fazer um roteiro de como cuidar do Aziz. Louca. Ai, Vivi. A louca. Um roteiro do que ele gosta, um roteiro como seria, que era importante deitar e dormir com ele. Que ele não gostava de milho. Hoje ele come milho, porque a gente foi fazendo adaptação. Eu cheguei a fazer um roteiro caso eu morresse. Entendi. Porque eu tinha... Para alguém poder porque suprir. ninguém ia cuidar como eu cuido. Não, mas isso não vai acontecer. Mas hoje mesmo. você já libera, você fala assim, vai, filho. Vai, eu vou dar a tua autonomia, né? Se você precisar, eu tô aqui como suporte. Então, às vezes ele vem, ele chora, ele fala, mãe, eu fiquei com medo de contar e você fica brava. Falei, filho, eu ia ficar brava mesmo. Porque você tem obrigação. Uhum. Você tem que fazer, mas eu tô aqui para te ajudar. Sim. Eu continuo te amando, mas você vai ficar de castigo. Sim. Né? E tentar trabalhar essa crise. Eu falo, então respira. Vamos respirar, reagrupa e vamos tentar. Tem a crise e vem, e aí eu também tenho que ter a paciência de não gritar e também trabalhar. Então, assim, é uma construção também de uma pessoa melhor para mim. Claro. Né? Isso, sem dúvida. Nossa, sem dúvida, porque você fala assim, calma. E se fosse eu, assim, então empatia, às vezes você tem uma compaixão, mas você não tem uma empatia e não tem uma compaixão. Uhum. Porque seu filho, você estressa, você cansa. Mas é normal de ser mãe. E nós somos seres humanos, né? Então, e às vezes você fala assim, nossa, mas de novo. Mais uma vez. Novo. Vamos nessa de novo, nessa pegada de novo. E aí você fala, nossa, mas olha, como é importante eu trabalhar essa questão de... Então, vamos fazer diferente. Vamos mudar. Vamos mudar. Então, na faculdade, eu fiz agora a segunda faculdade de Direito e velha, no meio de pessoas de 18 anos, eu falei, eu não vou aprender como eles. Não vou. Eles pegam muito mais fácil, eu falei assim, então eu vou ter que fazer de um jeito diferente. Vou ter que adaptar o material para mim. Claro. Então, e aí eu busquei muito no Aziz isso. Uhum. Eu falo, filho, quando você não conseguia aprender, o que você fazia? Eu imaginava do meu jeito, mãe. Eu falo assim, pronto, vou imaginar as leis. E aí fui adaptando. Então, é uma questão que traz também para que você... Que é muito difícil. Porque primeiro você precisa aceitar que é diferente. Aceitar que você é uma mãe de uma criança que exige uma atenção um pouco redobrada. E que você precisa aceitar essas limitações. Uhum. Porque tem hora que não anda, né? Tem hora que você fala assim, nossa, mas ainda nisso, filho. Estamos nessa ainda não nessa, evoluiu. Você não... Vamos prestar... Então, se eu dou 4, 5 comandos, já se perde. Sim. Você tem que sempre estar atento à tua atitude perante ele. Então, sempre aquela rotina. E é rotina. Tudo é rotina. Tudo é rotina. Então, às vezes tem uma coisa... Vamos mudar, falar, você não pode me avisar um pouquinho antes? Mas é que às vezes, então, olha, se às vezes não der certo, eu não consigo. Porque se eu mudar muito brusco para ele não consegue. Vivi, a gente estava falando sobre justamente essa questão aí do medo de morrer. Você falou anteriormente, né? Eu nunca tive esse medo de morrer. Eu nunca tive porque eu tenho a Yolanda, que é a irmã do Lucas. A mais velha. Né? E isso é uma coisa que eu queria te perguntar, porque o que eu vejo, assim, muitos autistas, até assim, num cenário quase que 50% são filhos únicos, né? Porque muitas vezes o tempo do diagnóstico foi menor do que o tempo de uma segunda gravidez, por exemplo, né? Eu acho que se meu primeiro filho tivesse sido autista e eu tivesse diagnosticado ele precocemente, talvez eu não tivesse
a minha filha, né? Só que o caso foi ao contrário. Primeiro veio a criança neurotípica e depois veio o filho com autismo. E eu engravidei logo em seguida, então também não daria nem tempo de um diagnóstico, eu acho, né? Eu sempre falo que eu fiz laqueadura quando o Lucas nasceu e que se eu não tivesse feito, eu teria tido um terceiro filho, porque o Lucas foi o bebê mais bonzinho da face da terra. O Aziz também, né? A Yolanda não, a Yolanda me deu um monte de trabalho e é uma criança neurotípica, né? Mas é aquela criança que não dormiu até os 6 meses, deu um baita de um trabalho, hoje continua me dando bastante trabalho, porque é uma menina extremamente ativa, extremamente questionadora, então às vezes eu falo assim, nossa, como o Lucas é tranquilo, é calmo, mas ao mesmo tempo eu penso, nossa, eu gostaria também que ele fosse tão questionador quanto ela e tão ativo quanto ela, apesar de ser uma criança maravilhosa. Mas eu nunca tive esse medo de morrer justamente por ter a Yolanda, porque a Yolanda é uma irmã aba, né? É uma irmã que maneja comportamentos, é uma irmã que entende, que ama acima de tudo. Então, assim, eu vejo ela realmente como uma segunda mãe e no futuro a nossa conversa entre família é justamente nós cuidaremos do Lucas e ele vai ficar para a Yolanda, né? Esse é assim o caminho natural quando você tem um outro filho que você sabe que vai participar, porque também não é uma garantia. Sim, né? Porque mas eles têm um amor. tem uma relação com ele que é muito próxima. Se talvez não tivesse, talvez eu tivesse também esse mesmo medo. Mas o que eu queria perguntar para você é como que é essa coisa de ser o filho único? O Aziz não era para ser filho único. Tá. Então, quando perto do diagnóstico, a gente estava tentando engravidar. Uhum. Então, e aí veio o diagnóstico. E atrasou minha menstruação. Falei, nossa, eu entrei em pânico. Diagnóstico e nenê novo. Nossa, como pode e tal. E aí, muitas das vezes, nós pensamos e repensamos, e pensamos e repensamos em ter outro. Uhum. E também jogar a responsabilidade nessa outra criança. Aí vamos ter outro para o Aziz não ficar sozinho, vamos ter outro porque ele pode cuidar do Aziz, mas e se vir mais severo? Pode vir, pode não vir, então é uma roleta, né? E assim, será que nós estamos preparados para isso? Ou então vamos fazer adoção. Mas adoção também é uma forma de gestação que você não sabe o que a criança... Especial também. Especial também. Então, ele não era para ser filho único, não era essa a intenção, mas com o diagnóstico, não, então se tem essa questão, a gente não pode julgar muito, que venha o que Deus quiser. Não é essa sorte, né? Sim. Porque aí vão ficar duas pessoas no mundo em que a gente poderia ter, ou dar mais suporte para o Aziz, ou dar mais atenção para o Aziz, né? Então, eu acho que se o primeiro se ele não tivesse diagnóstico até hoje, porque quando ele teve o diagnóstico, o Alexandre não aceitava. Eu fui sozinha para Ribeirão, eu juntei dinheiro. É legal que a história da mãe sempre se repete. É a mesma coisa. A mãe falou assim, você é louca. Eu falei, então você é louca com diagnóstico. Uhum. Mas eu vou ser louca. E ele pegou o Aziz do meio-dia às 3 da tarde, pegou esse Aziz no colo, e pôs ele na lousa, e fez. Eu fui dirigindo daqui em Ribeirão chorando. Meus pais não estão daqui. Então, sozinha, sem parente, sem nada, o marido bicudo, e eu lá, e ele ligando, eu falei, não vou atender, não sou louca, então eu vou ser louca sozinha. E aí eu falei, olha, ele é autista, mas você tá falando sério? Eu falei, eu tô levando o papel. E aí eu lembro precisa desse papel até pro pai, pra gente ver como esse papel é importante, né? Fala assim, realmente é isso que ele tem. E quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu fiquei uma semana no sofá assim, no meu mundo. Uhum. Tentando processar tudo aquilo que estava acontecendo. Uhum. E aí, doida, como eu sou, loira, lerda, eu demorei uma semana, né? Eu fiquei processando, londinho. E o Alexandre falou assim, você vai ficar aí no sofá ou se nós vamos agora ajudar o Aziz? Eu falei, nossa, é verdade. A gente precisa ajudar o Aziz, vamos lá. Vamos lá. Então aí eu acho que também isso sensibilizou ele. Ele falou, nossa, que ela... precisa de ajuda. Ela também precisa. E aí também teve a parte da culpabilização, né? Porque eu tive uma depressão pós-parto fortíssima e o Aziz foi desejadíssimo.
Então a gente falou, nós vamos engravidar. Nós fomos pro médico e ele falou assim, falei, não, daqui 1 ano e meio nós queremos. Ele falou, nossa, eu tô pensando que é mês que vem. Eu falei assim, não, ainda nós compramos um apartamento e tal. Ele falou, olha, demora de 1 ano a 1 ano e meio para engravidar. Porque eu tomava remédio há muito tempo. Eu falei, então tudo bem, 3 meses eu tava grávida. Então, às vezes foi aquela barriga desejada, eu fiz de tudo, eu fazia massagem, eu fazia boxe, eu caminhava, eu trabalhei até o último dia de gestação. Com 7 meses eu tive muita contração. E aí eu tive que tomar uma inibina, porque ele estava super encaixado. E a mãe louca começa desde a gestação, né? Porque com 7 meses ele, tendo aquelas contrações, eu falei, ele enroscou. Enroscou. A Alessandra corre por 24 horas, que eu às vezes enroscou. E a gente chegando 24 horas, eu falei, olha, ele tá enroscado. Ele tá num saco gestacional. Eu falei, eu sei, eu sou assistente social, eu conheço toda a parte, mas ele tá enroscado, certeza no meu rim. Então ele já começou, acho que medicação, eu tive infecção. E aí a gente lê muito sobre a infecção, eu tive infecção de urina, porque eu tava na japonesa, eu espirrei e eu fiz xixi. Toda a perna, assim, eu falei assim, nossa, nunca mais. Então comecei a segurar, e aí eu tive infecção de urina. Que aí eu tive que tomar medicação, antibiótico, eu tive febre. Então aí você começa a se culpabilizar. Mas no começo, né? Porque você acaba tentando achar um motivo. Quem é o culpado dessa história, quem derramou o leite. Não assim, agora que derramou, vamos lá limpar e vamos, né? Você fala assim, nossa, mas quem derramou esse leite? E aí foi uma gestação, nossa, que fizemos book de gestação, então o quartinho dele foi o primeiro a ser feito, então foi muito desejado, muito planejado, mas que eu tive a depressão pós-parto, acho que porque tá longe da família, aquela criança chorava. A maternidade é um momento, é o primeiro, um ato de ser pai e ser mãe. Mas você deseja? Não vem com manual, muda toda a estrutura da sua vida. Você, para ir comprar um pão, você tem que carregar a criança junto, já começa por aí, tinha né? raiva da vizinha que lavava o cabelo. E secava o secador. Assim, como ela lava o cabelo com essa criança pequena? Nossa! O que ela faz com essa criança? Enquanto ela lava o cabelo. E eu aqui com o meu cabelo brilhando de tão óleo, sujo que tá. Esse pijama cheirando a leite. E a gente sozinha, né? A maternidade, ela é muito... A primeira, né? Eu vejo porque a segunda é bem diferente. Mas a primeira é muito solitária. Muito solitária. Apesar do Alexandre ser muito companheiro, porque assim, o Aziz dormia do lado dele. Então, como eu tinha muito sono, ele falava assim, deixa que eu te acordo quando for pro leite. O resto eu então, aí eu só dava o leite assim, ele ficava, não cai, porque eu tinha um sono assim, o Aziz mamava. E aí eu falava assim, continua comendo na mesma proporção, né? E aí ele falava assim, agora pode descansar. E aí então ele foi assim excelente, mas aí ele teve que voltar a trabalhar. E você ficou sozinha com a criança, isso é claro, né? E minha mãe foi embora, porque ela ficou 10 dias, ela falou, agora que eu tô vendo que tá tudo ótimo, eu vou voltar, porque meu pai faleceu ano passado com 91 anos, então ele já era uma pessoa idosa, né? Então, aí você fala assim, nossa, e aí você descobre que a criança tem uma questão que vai precisar de um pouco mais de atenção. E aí você pensa também no que ele vai sofrer, você antecipa os sofrimentos, né? Sim. Você fala assim, coitado, não vou deixar ele nem lá fora, que é para ele não sofrer. Você quer colocar ele dentro de uma bolha, né? E evitar que ele tenha contato com o mundo. E a gente sabe que é exatamente o oposto. Que quanto maior for o contato da pessoa com autismo, com o mundo, com os estímulos, com tudo que ela possa, porque o mundo é caótico. A gente não consegue controlar o mundo, né? Então o mundo sempre vai oferecer desafios, vai proporcionar situações sobre as quais ele vai ter que aprender a manejar. Então desenvolver a habilidade de resolução de problemas, por exemplo, é uma coisa que a gente tem que trabalhar, né? Porque o mundo é assim, a gente resolve problema o tempo todo. No trânsito a gente resolve problema, a gente resolve problema no trabalho, a gente resolve problema até no supermercado. Porque se não tem o que você foi para comprar, você tem que substituir, você não pode voltar para trás e dizer, hoje nós não vamos comer, porque não tinha o que eu ia comprar para fazer de janta.
o que uma pessoa com autismo talvez fizesse, sem manejo, né? Ela não consegue resolver um problema simples do dia a dia, que parece ser banal, mas faz parte de um aprendizado, de uma habilidade que a gente construiu com o tempo. Então, quando eu vejo essas situações, por exemplo, pessoas com autismo no mercado de trabalho, o maior desafio é a resolução de problemas simples. Aquela flexibilidade de sair pela tangente. Exatamente, de poder, por exemplo, alguém ligou e falou para você, ela desce aqui agora. Tá, agora, mas agora não era a hora, né? Que para um autista talvez seja difícil entender essa hora ou esse vamos agora. Vamos agora. Eu lembro, o Lucas, ele tinha muita dificuldade de transição de atividades. Era uma coisa que a gente teve que trabalhar. Porque, de repente, alguém liga e você fala, nós vamos sair agora. Tem que colocar o sapato e tem que sair na hora. Então, até hoje eu vejo que ele fica ansioso. Mas ele aprendeu que a gente vai sair e depois ele entra no carro e aí ele relaxa, né? Mas esse agora é uma coisa difícil para a pessoa com autismo. Então, são pequenas coisinhas, né, Vivian? Às vezes, no mercado, eu falo assim, filho, nós vamos comprar um tomate, um pão e uma mussarela. Aí, se eu compro uma bolacha... Mãe, a bolacha não tá. Não tá. Porque a gente ia comprar. Eu falo, meu filho, mas a mamãe vai levar. Mas você não me disse da bolacha. Eu falo, filho... Aí, senão eu falo assim, nossa, eu preciso passar aqui. Vamos dar uma passadinha. Um exemplo. Mãe, não era esse roteiro. Não era essa passadinha, não estava no script. Era mercado, casa. Falei, mas a mamãe viu que tá barato e vamos parar aqui para comprar. Mãe, mas você não falou que ia passar aqui. Saiu do script. Saiu do... Aí eu falo, Aziz, menos. Chega. A gente não tem tanto roteiro na vida. Vamos passar, porque nós precisamos passar e a mamãe precisa passar. Quando menos calma, quando mais calma eu falo, filho, é que a mamãe viu, aí você explica. Nem sempre, nem né? sempre. Nem sempre. E a vida não vai ter explicação o tempo todo. Às vezes as coisas vão acontecer sem muita explicação, né? Por exemplo, hoje foi último dia da escola, né? Antes das férias aí. E a T do Lucas me ligou, né? E disse, olha, o Lucas vai para casa, mas ele quebrou a garrafa dele, a garrafinha de água. Aí ela falou, eu falei, tá, e aí? Ela falou, olha, foi muito legal. Opa, vamos lá. O que foi legal disso? Ela falou, porque ele não ficou nervoso. Ele ficou triste e chorou, porque a garrafinha quebrou, mas ele não ficou irritado, ele não ficou nervoso. E aí eu expliquei, né, para ele que você ia comprar outra garrafinha, que daí ele podia escolher uma mais bonita e tal. Aí eu cheguei na escola, ele veio e já começou a chorar. Eu já sabia da história da garrafa. Aí eu falei, o que aconteceu? Quebrou a garrafa. Aí eu falei, tudo bem, a gente vai comprar uma mais bonita, você escolhe outra garrafa. Ele falou, eu quero a mesma. Falei, então a gente compra uma garrafa igual, tudo bem? Tudo bem, secando as lágrimas, tudo bem, me abraçou. Falei, gente, isso é modelagem comportamental. Apesar dele, no seu interior, querer ter uma crise por causa disso, porque para ele é o fim do mundo ele ter quebrado a garrafa, porque ele é extremamente sistemático, ele detesta perder ou quebrar as coisas, ele não admite errar, apagar, né, o que ele escreve lá no livro, né, ele não tem essa flexibilidade, ele aprendeu que essas coisas fazem parte da vida. Então, que a garrafa vai quebrar, que a gente vai comprar outra, que ele vai errar na hora de escrever, que ele vai ter que apagar, mas isso tudo foi modelado para que isso acontecesse. Não é natural dele que ele chegue nesse ponto de ter esse autocontrole, né? Então, naturalmente, sem nenhum tipo de modelagem comportamental, ele não chegaria nesse ponto. Dificilmente. E se fosse a Yolanda, como você agiria? Porque a gente também se exatamente modela. Da mesma maneira. Imagina, eu sou outra pessoa. Eu sou aquela pessoa que a psicóloga tinha que chamar e falar, Vivian, você tem que ser mais calma. Eu falava assim, não. Ele consegue fazer. E eu ia lá e apagava. Então eu precisei me modelar também. Você também, se ajustar. Me ajustar e trabalhar a minha personalidade. Entendi. Para não cobrar tanto dele. Não cobrar, não exigir, me moldar. Porque assim, o Alexandre, ele é mais flexível porque ele ama.
então ele quer uma relação comigo, ele é meu marido. Então ele abre mão de algumas coisas dele. Sim. Mas o Aziz, ele está em construção. Ele não, ele é criança, ele não tem esse entendimento Isso, essa de eu maturidade. tenho que ser flexível com a minha mãe, por exemplo. Crianças É. não têm isso. Então, essa coisa de você falar que eles não aceitam, eles não aceitam. Eu falava assim, Aziz, não é assim. E apagava. Ela falava, deixa que ele apaga. Sim. E eu falava assim, filho, apaga aqui, apaga aqui. Aqui, tá errado, Aí eu apaga falava assim, agora. apaga agora, pra gente não rasgar a folha. O problema não tá no Aziz, Não né? era assim, Então, e aí é uma pessoa que teve que trabalhar também, então é uma modelagem também. Claro que é. E claro aí que é. também foi uma terapia para mim também, que também não tem o filtro. Sim. Então, era como uma pessoa muito expansiva, muito... Oi, tudo bem? Comunicativa. Comunicativa. E, então, eu tenho que saber também agora como chegar. Uhum. Como falar, como... se ele não tá bem, tudo bem. Uhum. Porque Ele não precisa estar bem o tempo todo. Né? E aí eu acabei também Dar o me espaço moldando. que ele precisa, muitas vezes, e não ficar em cima, porque eu quero conversar, eu quero falar, eu quero saber. Às vezes, isso é com todo mundo. Vai, filho, né? me conta, mas me conta direitinho. Me conta em detalhes o que aconteceu na escola. Nenhuma criança conta, né, gente? Não. Esses dias eu estava falando com uma fono e eu falei assim, ela falou, mas qual é a dificuldade do Lucas? Eu falei, eu pergunto como foi na escola. Ele fala, foi legal na escola hoje. Ela falou, mas todas as crianças falam isso, nenhuma vem chegando e falando. Eu falei, não, mas minha outra filha fala. Ela fala, claro, mas porque é uma maritaca. Você tem uma maritaca e você tem uma pomba, né? Um fala, o outro fala. Um fala um pouco de menos, o outro fala muito demais. Então, são dois extremos, né? E ela falou, não, mas nenhuma criança conta. E é essa ansiedade. E homem, né? Homem, ele é menino. piorou. Ai, piorou. Juntou tudo ali. O homem fala, foi tudo bem? Foi tudo Ótimo. bem. Daí você fica sabendo que aconteceu isso, que teve briga, que não sei o quê. E o homem falou que foi tudo bem. Deu tudo certo, né? É bem isso mesmo. Então, cada um é cada um. A gente se modelar, eu falo que tem muita criança com autismo que modela pai e mãe. Vixe. Modela no sentido de manipulação mesmo, né? Modelagem comportamental forte. Como exemplo, por exemplo, a mãe só pode usar o banheiro de porta aberta porque a criança não admite que se feche a porta, né? Então, a gente tem que ter cuidado porque a gente acaba criando essa própria situação. Quem é responsável por isso? Sou eu mesma. E tendo dó, né? A dó é o pior sentimento que a gente pode ter de alguém, né? Porque a gente não acrescenta nada para essa pessoa quando a gente tem pena dela. Então, ter pena de uma criança com autismo, para mim, é crime. Sim. Você não deve ter esse sentimento, né? Você não deve ela como um ser incapaz. Ela é capaz, sim, mesmo autista severo, ele é capaz, é muito capaz. É muito capaz de desempenhar N atividades. A gente tem que encontrar, é claro, qual a atividade pertinente para aquela criança, como ela vai se sentir confortável no desempenho daquela atividade, quais são as habilidades que ela já adquiriu para a gente poder trabalhar algumas coisas, né? Por exemplo, uma criança que não imita, aí eu coloco ela para dançar a quadrilha na festa junina. Ela vai conseguir desempenhar a atividade? Não. Vai ser prazeroso para ela? Também não. Por quê? Porque ela não tem uma habilidade básica ainda para desempenho daquela atividade. E então, isso exige uma coisa fora do que ele, realmente pode dar. Exatamente. Então, falta sensibilidade também da sua expectativa em cima daquilo do que realmente ele pode dar. E a expectativa é frustrante, então, e aí é muito exigente para o próximo. É como eu falo, você Vivian, trabalhou sempre. Sempre trabalhou, né? Então, tem uma diferença de projetar essa expectativa em cima do seu filho também, né? Porque a mãe que tem uma atividade, como eu falo, que seja artesanato, seja qualquer coisa que te dê prazer, ou que seja algo que ocupe a sua mente durante o dia, para que você possa pensar em algo além dessa criança, é muito positivo. Esse ciclo, né? Você Porque se vê como pessoa. E não só como a mãe do fulano que tem autismo e precisa de você 24 horas. Isso é fundamental para a gente manter a sanidade mental nossa e para a gente não projetar essas expectativas no filho.
Porque senão a gente cai numa situação em que a gente fala, não, ele vai falar, ele vai fazer isso, eu vou praticamente tirar ele do espectro, porque eu estou dedicando a minha vida para isso. E essa não é a verdade. Muito provavelmente isso não vai acontecer. Né? Você projetou essa expectativa em cima dessa criança, essa criança se vê sufocada pela tua atitude e você vai ser muito frustrado, porque você não vai conseguir esse resultado. E uma frustração atrás da outra, né? Esse resultado que você espera não vai acontecer, né? E a comparação, a expectativa, o colocar no outro que você quer. Você não tem poder sobre a vida do outro. Aceite ele como é, viva a sua vida. Tá gritando. Eu lembro de uma mãe que eu falei que nunca mais eu reclamo de mãe. Eu era jovem e ela falava assim, ele pega as panelas mesmo. E assim, pegando as panelas e jogando no chão. E eu falei assim, gente, como ela não tá vendo essa criança? E aí, quando você vem pra maternidade, você fala assim, é tão cansativo, você fala, pode brincar com as panelas. Ai, gente, brincar, você abre o armário e fala, brinca com as panelas. Você nem escuta. Né? Uma coisa legal do Aziz é que assim, no espectro a gente já sabia que ele tava, mas a mãe é fora do comum. Então eu fui levar ele numa festinha de aniversário. E naquela semana teve várias festinhas de aniversário. Então sempre foi no buffet A. Cheguei lá, levei ele no buffet A e depois ia para casa de uma amiga até dar o horário. E o Alexandre ia ver futebol, então ele ia ficar lá quietinho. Aí deixei, fiz oi pra mãe, porque a gente nunca conhece todas as mães, né? Abri, oi, levou, tal. Aí eu falei, deixa eu ver como tá ele na festinha. Tia, como está o Aziz? Não vi ele. Isso eu deixei ele 7h30, era 9h. Eu falei, como você não viu o Aziz? Nossa! Procura na piscina de bolinha. Ela falou assim, ele não chegou aqui, aquele desespero. Eu falei, gente, preciso ir embora. O Aziz sumiu da festinha. Ela falou assim, pergunta qual buffet você deixou. Eu falei, não é aquele, certeza. Aí eu pergunto, aí eu falei, qual buffet você tá? Ela falou, tô no buffet B. Menina, larguei tudo lá. E o Alexandre falou assim, olha, vê se o Aziz não tá com sono. Eu falei, fica tranquilo, tá tudo em ordem. Tá tudo bem, o Aziz tá ótimo lá. Cheguei lá, criança autista, assim, super se sociabilizando, nossa, brincando. fervendo. Bati no vidro assim, criança. Ele falou, não deu horário. Eu falei, a criança. A minha criança, o meu filho. Aí fiz oi de novo pra mãe, que não sei quem é. Eu falei assim, olha, o senhor nem cobra dela. E a gente não conhece a criança. Ele falou, mas ele tá super brincando. Eu falei, mas a gente não conhece. Inclusive, eu preciso pegar o presente, porque nós vamos na festa certa. Ele foi na festa errada. Ele falou, eu tô sem óculos. Eu falei, eu procuro. A mãe só olhando assim, aquela louca, tirando os presentes. Eu falei, é esse, olha, tá com o nome dele. Ele falou, você quer levar uma sacolinha? Eu falei, quero, mas o senhor não cobra dela, porque a gente não conhece o aniversariante. Fui para outra festa, a tia da escola lá falou, Vivian, você quase me infartou. Eu falei, e eu então que deixei a criança na festa errada? Que não se sociabiliza? Como não, né? Já tava... A criança já tava amiga, trocando o telefone lá. Aí eu falei assim, filho, você não percebeu que o Nicolas não tava na festa? Mãe, ele devia estar com sono. Pra ele muito claro. Ele não quis ir. Eu falei, filho, mas é a festa dele. Mãe, se ele não quis ir. Eu falei, filho, agora é a festa dele mesmo. Mãe, então nós erramos? Eu falei assim, erramos. Não fala pra ninguém, fica entre a gente, é nosso segredo. Quando eu contei pro Alexandre, o Alexandre falou assim, nossa, ele nem chorou. Eu falei, imagina, fez amizade, falou que ele era o mais bonzinho da festa. Ele tava lá, inclusive, brincando com as crianças, se sociabilizando. Então era uma sala que não era dele. Outras crianças desconhecidas. E a mãe, né? A mãe deve ter pensado, quem será esse menininho? Perguntou pro filho, quem que é esse menininho? Seu coleguinha? Ah, não sei, mãe, deve ser. Criança. E assim é criança. E aí veio a louca tirando presente a criança. Roubando presente. Criança tem problema? Não, problema tem a mãe, né? Que deixou no lugar errado. Na festa errada. E o menino nem de conhece boa. As crianças da escola. Como assim, né? A mãe do... É tanta criança. E não, e faz oi ainda, né? Então você fala assim, nossa, são mundos bem diferentes. É a mãe que tá fora da casa, super, né, já troquei, já falei assim, Aziz, vamos dormir pra gente ir na festa da Mariazinha. Então vamos, para você ir bem descansado, para você, porque às vezes ele queria vir embora antes de cortar o bolo, aquelas coisas. Às vezes o barulho era muito alto da festa, então vamos dormir, descansar. Acordamos 4h, a festa era até às 5h. Falei, filho, agora acordamos, vai tomar um banho, deixa eu ver o endereço. Falei, a festa acabou, como eu vou falar com uma criança que ele não
não vai ter festa. E a mãe mandou ele dormir. Aí eu liguei pra ela, ela super entendeu. Ela falou, eu pensei que ele não queria vir. Falei, não, você não fica meia horinha só mais com ele. Aí era na casa dela, né? Nossa, aí ficou ele e a amiguinha. Então, assim, o filho é ótimo. O filho é perfeito, agora a mãe... Então, você você fala assim, será que ele... Demais! Você fala assim, será que ele não se adapta? Ele se adapta até muito bem. Muito bem. Pra mãe que tem, ele é ótimo. Mas é legal a gente ver que a gente também tem direito de escapar a marcha, a gente tem direito de errar, né? Não é, porque as mães também se cobram muito isso em relação ao autismo, eu tenho que fazer tudo certinho, senão ele vai se desregular, vai ser um escândalo, vai acontecer isso, ele não vai conhecer as pessoas, aí tem que ter pelo menos uma referência. E você vê, o Aziz na festa do outro, desconhecido. Arrasou. E eu tava super preocupada, tanto que eu falei, eu não vi a tia, mas eu já tinha falado a tarde inteira com a tia da escola. Porque é pra ela ficar de olho nele. Olha, eu vou deixar ele lá, mas se qualquer coisa você me liga, o celular tá aqui. E ela achou que ele não fosse porque ele não tava muito afim. Aí, ó, vai ver, não tinha nem, tava na outra festa. Bom, eu quero agradecer a Vivian, nosso papo rende, né? Dá pra conversar mais umas 3 horas aqui. Mas é bem legal falar sobre esse autismo leve, né? Tem muita mãe ainda com dificuldade de diagnóstico em relação a esse autismo leve, que tem dúvida e quer resolver isso, porque como a gente falou, esse papel serve para muita coisa, né? Esse diagnóstico serve até para aceitação mesmo, a gente precisa disso. Tá joia? Obrigada, Vivian. Eu que agradeço. A gente volta uma outra oportunidade para conversar mais um pouco. Obrigada, espero que tenham gostado, e qualquer coisa estou à disposição. Tá joia, querida. Obrigadão. Obrigada.